Vamos resolver essa questão. Antes disso, peço que você faça inscrição no canal, dê aquela curtida e faça um comentário, se possível, para que esse vídeo possa chegar a um número maior de pessoas. Então nós temos aqui uma circunferência, nós temos traçados dois raios e aqui uma corda. E aqui ele quer que a gente determine o seno do menor arco formado por essa corda. Então o menor arco é esse aqui. Você tem esse arco, tem esse arco. Esse é o menor. E determinar o seno desse arco, esse arco aqui vai ter o mesmo valor do ângulo central da figura. Então, a gente vai determinar, na verdade, o seno de alfa. Então, vamos começar aqui. Eu já desenhei o triângulo. Esse triângulo eu passei para cá e já coloquei ele numa posição mais favorável para a nossa visualização. Eu preciso calcular o seno de alfa, certo? Esse triângulo é um triângulo isósceles. Você tem dois lados iguais, então esses ângulos da base aqui, eles são iguais. Chamei um de beta, outro também eu tenho que chamar de beta. Eu vou traçar ali a bissetriz, e essa bissetriz ela vai cair aqui no ponto médio, porque o triângulo justamente ele é isósceles. Então tracei aqui a bissetriz, esse ângulo alfa foi dividido em duas partes iguais, então agora ele é alfa sobre 2. E esse pedacinho aqui é metade de 3r sobre 2, então metade de 3r sobre 2 é 3r sobre 4. E aí eu vou calcular o seno de alfa sobre 2, depois converto para seno de alfa. Então o seno de alfa sobre 2, fazendo aqui, ó, seno de alfa sobre 2, é o cateto oposto a esse ângulo, 3r sobre 4, 3r sobre 4, dividido pela hipotenusa, que é r. Seno de alfa sobre 2, divisão de duas frações, mantém a primeira, 3r sobre 4, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de r é 1 sobre r. E aí, como aqui eu tenho multiplicação, tenho r em cima e r embaixo, eu posso cancelar. O que sobrou? Aqui o meu seno de alfa sobre 2, 3 vezes 1, 3, e aqui embaixo eu repito 4, 3 quartos. Só que eu preciso do seno de alfa e não de alfa sobre 2. Vamos pensar aqui no seguinte, o seno de alfa, ele pode ser reescrito como seno de alfa sobre 2 mais alfa sobre 2. Se eu somar isso aqui, vai dar alfa de novo. Só que aqui eu crio um arco duplo. E aí esse arco duplo vai me dizer que o seno de alfa, que é a mesma coisa que seno de alfa sobre 2 mais alfa sobre 2, é quem? É o seno de alfa sobre 2 vezes o cosseno de alfa sobre 2 mais, de novo, o seno de alfa sobre 2 vezes o cosseno de alfa sobre 2. O seno de alfa sobre 2 eu já tenho. Falta eu achar o cosseno. E aqui dá para melhorar, né? Porque isso aqui é igual a isso, é uma soma, então tem duas vezes o seno de alfa sobre 2 vezes o cosseno de alfa sobre 2. Então vou reescrever assim, seno de alfa vai ser a mesma coisa que duas vezes o seno de alfa sobre 2 vezes o cosseno de alfa sobre 2. Isso eu tenho, 3 quartos, falta o cosseno. E aí, para a gente obter o cosseno, a gente pode usar a relação fundamental. Ora, a relação fundamental diz o seguinte, que o seno de alfa sobre 2 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa sobre 2, isso tem que ser igual a 1. E aí eu vou fazer substituições. Quais? Isso aqui eu tenho, 3 quartos, só que eu vou levar ao quadrado. Quando eu levo 3 quartos ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, e 4 ao quadrado é 16, mais cosseno ao quadrado de alfa sobre 2. E aqui já para deixar no esquema, ao invés de escrever 1, como eu vou ter que arrumar com essa fração aqui, eu vou escrever 1 como 16 sobre 16, tá? Isso continua sendo 1, só fica com o denominador igual. Por quê? Porque agora eu vou subtrair 9 sobre 16 dos dois lados, quer dizer, vou passar isso para o outro lado. Então eu vou ter que o cosseno ao quadrado de alfa sobre 2 vai ser igual. Aí, ó, 16 sobre 16 menos 9 sobre 16 vai dar 7 sobre 16. Só que eu preciso do cosseno de alfa sobre 2, sem ser o quadrado. Então, aqui eu vou tirar a raiz quadrada. Então, o nosso cosseno de alfa sobre 2 vai ser o quê? Mais ou menos a raiz quadrada de 7, que não é exata, então fica dentro da raiz. E a raiz quadrada de 16 é 4. Aí eu tenho dois sinais aqui para usar. Eu tenho que decidir qual deles eu vou usar. Bom, eu tenho que combinar isso aqui e dar um valor positivo. Tem que lembrar aqui que o nosso triângulo, né, o nosso seno, vai variar entre 0 e 180. Então tem que dar um valor positivo. Para dar positivo, se aqui já é positivo, aqui eu vou pegar só o resultado positivo também. Então, substituindo aqui, eu tenho que o seno de alfa vai ser igual a 2 vezes o seno de alfa sobre 2, 3 quartos, vezes, aí vou pegar o positivo para isso dar positivo, raiz de 7 sobre 4. Vamos explicar isso tudo, né? 2 vezes 3, 6, vezes raiz de 7, 6, raiz de 7. E aqui embaixo, 4 vezes 4, 16.
Como não está assim na resposta, vamos simplificar. Vamos dividir por 2. Quando a gente divide por 2, o 6 vira 3 e o 16 vira 8. E aí a gente tem como resposta a letra E. Uma outra forma de resolver é usar a lei dos cossenos. Então, aplicando a lei dos cossenos nesse triângulo, e aí eu quero achar o ângulo alfa, então vai ficar o lado oposto ao alfa ao quadrado, 3r sobre 2 ao quadrado, é igual a soma dos outros dois lados, cada um deles elevados ao quadrado, menos 2 vezes produto entre os lados, vezes o cosseno do ângulo, no caso ali o ângulo alfa. Mesmo eu querendo seno, eu obtenho o cosseno, depois eu converto para seno. Então aqui vamos fazer alguns cálculos. Estou elevando tudo isso ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, e aqui fica r ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Igual, isso aqui eu posso juntar, ó, 2r ao quadrado, e aqui eu posso multiplicar, vai ficar r ao quadrado, vezes 2, com sinal de negativo na frente, vezes o cosseno de alfa. Como eu quero o cosseno de alfa, eu vou tentar isolar o cosseno de alfa. Uma estratégia aqui seria subtrair dos dois lados 2r ao quadrado. Então eu tenho que 9r ao quadrado sobre 4 menos 2r ao quadrado é igual a menos 2r ao quadrado vezes o cosseno de alfa. Aqui eu tenho que somar essas frações. Então, ao invés de escrever 2, e para continuar isso aqui dando 2, com um denominador 4, eu posso escrever assim, 8 quartos. Isso aqui continua dando 2. E aí eu posso fazer a conta. Ó. Isso aqui vai dar r ao quadrado sobre 4. Então, r ao quadrado sobre 4 é igual a menos 2r ao quadrado cosseno de alfa. Como eu falei, a gente quer o cosseno isolado, e aqui está uma multiplicação. Então, a gente pode dividir tudo por 2r ao quadrado. Então, vai ficar assim, r ao quadrado. Esse 2 a gente pode, né, quando a gente dividir dos dois lados por 2r ao quadrado negativo, seria a mesma coisa que nós passássemos para cá multiplicando. Então, fica menos 8r ao quadrado, né, 2 vezes 4, cosseno de alfa. Agora que eu vou simplificar, ó. Esse r de cima eu posso cortar com r de baixo, sobrou menos 1/8. Então, o meu cosseno de alfa é igual a menos 1/8. Só que a gente quer seno. Então, eu posso usar a relação fundamental para transformar o cosseno em seno. Então, a gente viu que o seno ao quadrado de alfa, no caso agora o ângulo ali é alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa, isso vai dar 1. Substituindo, então eu tenho isso, quero obter isso. Então, seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa, então vou levar isso aqui ao quadrado. Ó. Menos 1 ao quadrado vira 1. E 8 ao quadrado vira 64. É igual a 1, e aí de novo, ó, já vou arrumar essa fração de forma que ela fique conveniente na hora que eu fizer as arrumações aqui. Então, ao invés de escrever 1, vou escrever 64 sobre 64. Continua dando 1. Subtraindo 1 sobre 64 dos dois lados, nós temos que o seno ao quadrado de alfa vai ser 64 sobre 64 menos 1 sobre 64. Ou seja, seno ao quadrado de alfa é igual a 63 sobre 64. Como eu quero seno de alfa, vou tirar aí a raiz quadrada dos dois lados. Então, a gente tem que seno de alfa vai ser mais ou menos a raiz de 63, que não é exata, e a de 64 é 8. Só que eu vou melhorar mais ainda isso aqui. 63, eu posso decompor 63 em fatores primos e tirar alguma raiz quadrada ali de dentro. Mas eu posso pensar no 63, por exemplo, 63 é 9 vezes 7. E por que é interessante escrever o 63 como 9 vezes 7? Porque o 9 tem raiz quadrada. Então, na verdade, isso aqui é mais ou menos, raiz de 9 é 3, e raiz de 7 não é exata, então eu mantenho a raiz. E aqui, sobre 8. Bom, cheguei à resposta, tem duas soluções aqui possíveis, mas eu preciso decidir, né? Porque eu já sei que a letra é. E aí, por que não vai ser negativo? Porque o seno está variando entre 0 e 180. E o seno entre 0 e 180, ele é positivo. Então, eu desconsidero esse sinal negativo e realmente a minha solução é a letra E. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de inscrever tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, que tem vídeo desse e de outros concursos. Não esqueça também de ativar as notificações do canal, para toda vez que tiver um de novo, você ser alertado e estar se preparando melhor para os concursos. Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, se cuida, tchauzinho.